noite, pessoal, tudo bem? Vocês me dão um ok se o som estiver bom. A gente já começa daqui a pouquinho, tá bom? O som tá bom? O som tá bom, pessoal? Vocês me dão um ok aí se tá legal? Obrigado, Fer. Boa noite, Isaac. Boa noite, Dona Maria. Inês, Charlete, Fer, Roberto. Então, vamos lá, né? Primeiramente, fazer uma oração para a gente começar essa live. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que está aqui conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, essa transmissão, essa reunião. Que o Senhor possa usar, Senhor, esse período para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Usa a minha vida, quero me colocar à sua disposição, Senhor Deus, para que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para usar a minha vida e para alcançar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estará junto, Senhor, nessa reunião, que depois estará ouvindo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Jô. Então, eu queria compartilhar com vocês, primeiro, muito bom estar junto com vocês, né, no meio da semana, acho que é um tempo gostoso, que a gente tem tentado trazer algo de alguma palavra, né, para a gente estar juntos e também nos animarmos, né, diante de tantas dificuldades que a gente tem vivido, né. Então, apesar do jeito, não é presencial, mas é uma forma de estarmos juntos, né, com esse único propósito, né, de alcançar vidas, de trazer algo de Deus para nós, né, e para também sermos alimentados, né, com aquilo que Deus quer nos falar nesse tempo. Então é muito bom estar com vocês, e sempre é um desafio, né, poder falar aqui ao vivo, não é tão fácil, para mim principalmente, mas eu acho que Deus tem usado, né, essa ferramenta para abençoar as nossas vidas, né. Então, eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Salmo, capítulo 63, do versículo 1 ao versículo 8. Então, Salmo 63, do 1 ao 8. Boa noite, tio. Então, diz assim, né? Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegrias, à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Então, esse é um texto de Salmos, né, de Davi, um cântico, né, de um período que se retrata na época do deserto, lá de Judá, né. Então, nesse texto, eu queria destacar 3 pontos para a gente poder trabalhar aqui. Então, o primeiro ponto eu queria destacar sobre a escolha. Então, no versículo número 1, diz assim, né? Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, quando lemos esse primeiro versículo, percebemos o quanto a escolha do salmista em buscar o Senhor intensamente.
Então, todo o seu ser anseia pelo Senhor. Numa terra seca, exausta e sem água, né? Então, o cenário era no deserto, né, de Judá. Então, em meio ao deserto, ele decide relembrar o lugar de habitação de Deus, bem como a sua glória e a sua força, né? A força do Senhor. Então, nesse primeiro momento, eu queria trazer um questionamento para nós. Como está a nossa sede pelo Senhor? Podemos observar que o salmista não almeja pelo Senhor apenas no seu espírito, né? Ele também almeja pela sua alma e todo o seu corpo almeja pelo Senhor. Então, quanto tempo dos nossos dias temos separados para buscar o Senhor, para ouvir a sua voz, para ler a sua palavra? Então, essa é uma pergunta para mim e para você, né? Quanto do tempo a gente tem separado para ouvir o que Deus quer para as nossas vidas, para ler a sua palavra, né? Para aprender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, se temos tanta dificuldade em separar um tempo, é porque a gente tem tido pouca sede ou porque a gente se acostumou a beber pouca água, né? Essa água, a palavra de Deus, né? E o que é triste é que o nosso corpo acaba se acostumando com pouca água, não é verdade? Até mesmo água física, né? Se a gente às vezes quer mudar o hábito, quer tentar tomar mais água, a gente tem que deixar a garrafinha do lado, tem que tentar se policiar para conseguir, né? Não sei quantos de vocês têm hábito de beber água durante o dia, mas facilmente, às vezes, a gente acaba se esquecendo e fica sem beber água por um tempo, né? E o nosso corpo não faz bem isso, né? A mesma coisa com relação à palavra, né? Da mesma forma, os efeitos que fazem se a gente não busca o Senhor, né? Então, quais são os efeitos? Nosso coração se afasta, ele se endurece, os nossos ouvidos se fecham e automaticamente a nossa chama vai se apagando, né? Com relação às coisas de Deus. Então, isso seria um primeiro questionamento para nós, né? Então, não permita isso, irmãos, que a gente deixe de ter sede do Senhor, deixe de separar um tempo para Ele. É o tempo da gente escolher buscar o Senhor enquanto a gente pode o achar, né? Então, o primeiro ponto seria a escolha. Aí, no versículo 3, ele diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Boa noite, irmã. Então, nesse versículo 3, o salmista diz assim, que o teu amor é melhor do que a vida. Então, ele afirma que o amor do Senhor é melhor do que a sua própria vida, que é aquele amor incondicional, que doa, né, que é imutável. E no versículo 6 ele fala assim: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então esse salmo ele vai declarando para o Senhor e vai confiando naquilo que Deus é para ele, né? Então quando ele fala sobre esse tempo de vigília à noite, é um tempo onde ele está sob ameaça de ataque, e mesmo assim ele declara sua confiança no Senhor, apesar tipo de ter uma iminência de algum ataque, ele declara que ele confia no Senhor, né? Então, às vezes, em meio às adversidades, a gente tem que direcionar os nossos pensamentos ao Senhor, como tem feito aqui o salmista, né? Então, as preocupações da nossa vida, às vezes, acaba trazendo insônia, inquietação, falta de descanso, mas o Senhor, ele tem um descanso para nós, né? Ele tem um cuidado para nós, né? Então a gente precisa escolher por ele, né? Para poder ter esse descanso dele, né? E isso trazendo a memória daquilo que nos traz esperança, né? Que são as verdades de Deus para as nossas vidas. Por isso a gente tem que escolher beber dele, né? Então, fazendo um paralelo sobre as escolhas, sobre a importância da escolha, né? Eu queria deixar aqui algumas coisas, né? Em meio a muitas vozes e a muitos especialistas, qual tem sido a nossa escolha nesse tempo, né? Então, hoje a gente ouve comentarista, analista de diversas ideias, né? E muitos deles, às vezes, com um argumento, com uma intenção de convencimento muito grande. E às vezes a gente é levado por esses especialistas, né? E às vezes a gente acaba se confundindo, né? Porque são tantas informações, são tantas pessoas dando pareceres, né?
que a gente acaba ficando nesse mundo de diversas vozes, né, sobre diversos assuntos. Então, qual tem sido a sua escolha nesse tempo? Do que a gente tem se alimentado, sabe? O que a gente tem dado ouvido? Que tipo de pensamento tem ocupado a nossa mente? E aí, a importância de termos as escolhas certas para viver nesse tempo, né? É claro que a gente não pode deixar ficar alheio àquilo que está acontecendo no mundo, mas também é claro que a gente tem que aprender a calar algumas vozes e a priorizar aquilo que é verdade, né, para nós, que é verdade absoluta, né? Porque muitas vezes a gente é confundido, né, por diversas falas e vozes e argumentos, e às vezes deixa de praticar aquilo que é verdade, aquilo que faz, que nos dá a vida eterna, né? Então, hoje, esses dias a gente tem ouvido bastante, né, sobre a eleição americana, sobre posicionamento, se o candidato A ganhar, vai acontecer isso, se o B ganhar, vai acontecer aquilo. É claro que a gente tem que estar atento a tudo isso, porque a gente está num mundo totalmente conectado, né, as nações, mas a gente não tem que se basear naquilo que vai acontecer nesse mundo, sabe? A gente tem que estar atento na promessa de Deus. É claro que a gente vai saber se A ou B for ganhar, né? É importante isso. Boa noite, Jana. Boa noite, Ana. Paula, né? Irmã. Mas isso não deve basear a nossa vida, não deve nos tomar tempo, né? Demais a respeito disso. Porque a gente tem uma esperança que não está aqui nesse mundo, né? É algo de Deus para nós, né? Então, a importância das nossas escolhas para estar vivendo agora, né? Então, a gente tem que fazer a escolha correta, e para isso a gente tem que ter um tempo com Deus, num lugar secreto. E esse lugar secreto pode ser um banquinho, pode ser um quarto, pode ser no banheiro, pode ser na sala. Eu acho que esse lugar secreto a gente pode eleger como um tempo de você se colocar diante de Deus e buscar nele as questões, né, os dilemas, as dificuldades, submeter a ele as coisas que a gente tem, as correções que a gente precisa ter na nossa vida, né? Então, para poder para fazer as escolhas certas, depende de busca com o Senhor. E a busca é individual nesse lugar secreto. Oi, Lídia. Então, o segundo ponto que eu queria destacar agora seria a direção. Então, o primeiro foi escolha, o segundo a direção. Então, uma coisa está conectada à outra, né? À medida que a gente escolhe por Jesus, pelo Senhor, à medida que a gente confia nele, a nossa vida é dirigida por ele, né? Não é mais eu que vivo, mas ele que vive em mim, né? Então, a importância de a gente fazer a escolha pelo Senhor permite com que Deus conduza a nossa vida. E aí a gente vai ter as nossas vontades, as nossas ações alinhadas com a vontade de Deus. E aí tem um texto que o salmista coloca que é assim, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das suas asas. Então, não sei o que você tem vivido ou passado nesse tempo, né? Mas eu gostaria de afirmar que não existe lugar melhor do que estar à sombra das asas do Senhor. Não existe lugar mais seguro, lugar que nos traz mais tranquilidade do que saber que estamos sobre a vontade dele, sob o controle dele, sob o senhorio dele na nossa vida, né? Então, esse é o lugar que a gente deve almejar a estar. E para isso a gente precisa ter escolhas que nos levam a estar nesse lugar, né? Então, a gente vai ter escolhas, a partir das escolhas certas, a gente vai ter uma vida direcionada pelo Senhor. E a gente vai poder descansar à sombra das asas do Senhor. E aí, nesse lugar, a gente vai encontrar a paz, vai encontrar a certeza que Deus está no comando, né? Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, sobre permanência, que é um ponto que é o terceiro e último ponto, né? Sobre a permanência, aí no versículo 8, diz assim: a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Então, aqui o salmista declara: a sua alma se apega ao Senhor,
ele desfruta da comunhão com o Senhor, ele encontra nele a única esperança e espera com paciência, né? Então, o passo importante é que a fé nem sempre vai produzir resultados imediatos, né? Aí eu queria ler aqui alguns personagens da Bíblia que esperaram pacientemente, né? Em Hebreus 6,15, fala de Abraão. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E depois alguns outros personagens, como Isaac, que teve dificuldade para ter filho, ele esperou por 20 anos para ser pai. Davi, então a importância da permanência nas coisas de Deus, né? Isso, o quanto Deus trabalha quando a gente permanece, quando a gente fica debaixo da sua proteção. Davi esperou para tornar rei aproximadamente 15 anos. Ele foi ungido e passou por muitas lutas, perseguições, até que de fato ele se tornasse rei. Foram 15 anos, né? E José esperou para ser o governador 13 anos. Todo mundo sabe a história de José, né? Os irmãos tinham muitos ciúmes dele, e provavelmente um dos irmãos, ou os dois, não sei, não lembro, tinha intenção até de matá-lo, né? Mas por fim eles venderam José para uma outra nação e ele foi dado como morto para o seu pai, até que ele foi tendo diversas experiências, dificuldades, lutas, né? Que teve um momento em que aí ele se transformou governador. E por que ele viveu tudo isso, né? Ele poderia muito bem, nesse tempo, ter desistido, né, das coisas de Deus, mas ele permaneceu. E essa permanência, esse tempo, ele foi fundamental para o desenvolvimento dele, para o amadurecimento, para que quando ele tivesse como governante, ele soubesse ter as ações que se fazia necessário para essa função, né? Até que quando os seus irmãos pediram ajuda para ele já tinha um coração totalmente diferente para poder realmente perdoar aquilo que os irmãos tinham feito com ele e ainda ter misericórdia e ajudá-los, né? Possivelmente, se ele tivesse se tornado governador logo no começo que ele foi vendido pelos irmãos, ele não ia ter um coração assim, né? Então, o quanto a gente tem que valorizar o processo, né? Não sei quanto é o tempo da promessa de Deus para algo que você está passando, ou daquela luta que você está vivendo, né? Mas é importante entender que esse processo ele se faz necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, né? Então, através disso, que a gente é aperfeiçoado, que a gente é moldado para aquilo que Deus vai nos dar depois, né? Então, muitas vezes a gente não tem paciência, né, de permanecer. A gente quer as coisas muito simultâneas, né? Como a gente hoje vive numa sociedade líquida, né? Que é tudo muito frágil, tudo é muito relativizado, tudo muito... as pessoas não... Muito superficial, né? Os relacionamentos, né? Não existe mais aquela coisa com profundidade, né? Aquela amizade de respeito, de carinho, aquele casamento duradouro, né? Essa sociedade hoje, ela está muito... você tem que ser feliz, né? A qualquer custo. Então, ela não tem essa questão de permanência, né? Até nos dias de hoje, falar sobre permanência parece algo até estranho, né? Para a nossa geração. Mas é um princípio. Eu acho que a permanência é algo que a gente tem que... Eu também sou ansioso, também tenho algumas dificuldades, acho que todos nós, né? Mas é um exercício para nós entender que a permanência é o que nos faz dar a segurança, o desenvolvimento, o amadurecimento para aquilo que vai vir depois. Então, esse é um exercício para nós, né? Para mim e para você, nesse tempo que as coisas estão tão rápidas, né? Você clica aqui, você compra pelo aplicativo, você faz coisas tudo simultâneas, né? Aí você permanecer e persistir nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, é algo que a gente tem que aprender mais, exercitar mais. Então, seriam esses 3 aspectos que eu queria deixar para vocês. O primeiro,
sobre a escolha, o segundo sobre a direção, o terceiro sobre a permanência. Acho que são 3 pontos desse salmo que pode continuar falando conosco, né, nessa semana, nesse tempo, e para a gente mesmo refletir, né, sobre aquilo que a gente tem bebido, né, qual a água que a gente tem tomado, né, ou o que tem tomado o tempo das nossas vidas, né. Então a gente é um exercício para a gente, né, nesse tempo que a gente está vivendo, de tantas dificuldades, tantas incertezas, né, tantos analistas, pseudos analistas, né, a gente entender que, apesar de existir essas pessoas dando pareceres, a gente tem um Deus que ele é único, né, e soberano e perfeito, e que a palavra dele ela é revelada para nós, né, trazendo aquilo que temos que fazer hoje para termos para alcançarmos essa eternidade depois, né? Então as nossas decisões hoje vai definir a nossa caminhada com Deus, né? Para estar nesse lugar seguro, na sombra das suas asas, precisa da gente escolher por Ele, né? Precisa querer andar com Ele, precisa querer buscar o Senhor na nossa vida, né? E a permanência é algo fundamental para a gente atingir a promessa de Deus, para a gente alcançar aquilo que Deus vai cumprir nas nossas vidas. Então, eu queria fechar com um texto em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, né? Que diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Acho que era isso que eu queria trazer para vocês, acho que foi meio rápido até, mas espero ter sido claro naquilo que eu tentei falar para vocês. Queria fazer uma oração para fechar, tá bom? Senhor Deus, queremos te dar graça, Senhor, por aquilo que o Senhor tem revelado a nós através da sua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem entregado para a gente, Pai. Não que essa palavra não fique só no nosso conhecimento ou só no nosso intelecto, mas que ela desça ao nosso coração, Pai. E que ela faça sentido nas nossas vidas diariamente, Senhor. Queremos sim, Senhor Deus, escolher pelo Senhor. Queremos sim ter, Senhor, o Senhor no centro das nossas vidas, Pai. Reconhecendo que o Senhor está no comando, Pai, da nossa vida, da nossa família, do nosso lar. E queremos também permanecer, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Queremos permanecer na Tua promessa, permanecer na Tua palavra, permanecer fiéis, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada irmão, Senhor, proteja a vida de cada família aqui, Senhor, representada, de cada irmão e irmã, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, continuar falando aos seus corações, trazendo, Senhor, aquilo que possa ser colocado em prática, Pai. Não queremos mais só ouvir, mas queremos praticar aquilo que temos ouvido, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigado, viu, pela presença de vocês.